Tudo que sou e tenho, dons e sonhos pertencem. Gostaria que você olhasse para mim, porque eu gostaria de aproveitar esse momento da apresentação da Ana para falar de uma coisa muito importante. Você confiaria a vida do seu filho a outra pessoa? Você daria o seu filho a outra pessoa? É claro que nós conhecemos casos de pessoas que por N motivos fazem isso. Mas você pegaria o seu filho, que ama tanto, e daria a alguém e dissesse, é seu. Isso é uma coisa muito séria, porque você está dizendo à pessoa, olha, os sonhos dela agora estão na sua responsabilidade. Os projetos dela agora estão na sua responsabilidade. O futuro dela agora está na sua responsabilidade. Eu já não vou fazer planos para ela, você vai fazer planos para ela. Eu já não vou sonhar para ela, você vai sonhar por ela. Você faria isso? E você pegaria o seu filho e daria para Deus? Eu quero ler 1 Samuel no capítulo 1, no verso 10. E hoje eu quero falar sobre confiar, acreditar, conhecer o quão é importante que os nossos filhos dependam de Deus. Eu quero ser breve porque nós temos tempo agora para culto acontecer, então eu vou ser breve no que eu vou falar. Mas em 1 Samuel há uma história muito linda. Há uma história de uma mulher que sonhava em ter filhos. O sonho da sua vida era poder deixar um herdeiro para o seu marido, mas também era poder experimentar a maternidade. Era o sonho de uma mulher especial chamada Ana. E ela dobra os seus joelhos ao Senhor, em 1 Samuel capítulo 1, no verso 10. A Bíblia diz que ela vivia amargurada por esse sentimento de não ter um filho. Então, em um determinado dia, aquele dia que você resolve enfrentar Deus pela fé, e resolve dizer coisas que você está louco para dizer, mas tem medo dele te punir. Num determinado dia ela criou toda a coragem e se colocou diante de Deus, e diz a Bíblia no verso 10. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus e disse, Senhor, e fez uma promessa solene, Todo-Poderoso Senhor, olha para a tua serva, verso 11, vê a minha aflição e lembra de mim, não te esqueça da tua serva, se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida. Olha para mim, ela fez um acordo com Deus, ela disse, Senhor, o que eu mais quero é um filho, e se o Senhor me der um filho, eu prometo que eu devolverei para o Senhor todos os dias da sua vida, eles serão do Senhor. Agora olha o que diz o capítulo 1, verso 27. Ela vai, depois que o menino cresceu por algum tempo, aos seus cuidados, e ela leva o menino até o santuário, e diz o verso 27, eu pedi essa criança a Deus e o Senhor me deu o que eu pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, ele pertence a Deus. Promessa ousada, não é verdade? Você prometer que vai pegar o seu bem mais precioso e vai dar para Deus. Promessa ousada, deixar que essa criança conviva com você e você tome amor por ela, e gere amor por ela e ela por você, e aí você pega, no dia em de cumprir essa promessa, você leva de fato esse filho e diz, Senhor, toma, é seu, e a partir de hoje é seu, na realidade sempre foi seu. Olha para mim, quando eu leio esse texto, sempre que eu leio esse texto, eu tenho uma palavra, uau! Que coragem dessa mulher. Porque nós nos apegamos a filho de uma maneira muito especial.
Como eu disse para vocês, só quem tem filhos entende o que é o amor por um filho. Pegar o seu filho e dar ao Senhor é dizer para o Senhor: Senhor, a partir de agora, todos os projetos que eu fiz para esse menino, eu deixo que o Senhor faça. A partir de agora, todos os conselhos que eu daria, eu quero que o Senhor dê. Senhor, a partir de agora, todas as minhas prioridades não são mais as minhas prioridades, são as suas prioridades. Senhor, se eu sonhava com esse menino engenheiro, agora o Senhor sonha com ele o que o Senhor quiser sonhar. Senhor, se eu sonhava com essa menina, alguém que entraria na igreja e eu seria ali honrada ao ver essa criança, entraria ao lado dela, agora o Senhor vai dizer o que o Senhor está sonhando com ela. Eu não sonho mais coisa alguma. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que nós cristãos, nós batemos no peito às vezes e dizemos que amamos a Deus e que confiamos plenamente em Deus, confiamos totalmente em Deus. O cristão, ele carrega um pouco de orgulho, um pouco de vaidade, sabe? Em relação às outras religiões, às vezes nós somos um pouco prepotentes. Aí a gente bate no peito e diz assim: eu amo o Senhor de todo o meu coração. Eu creio em Deus de todo o meu coração. A gente diz isso até o momento em que o Senhor chega e diz para você assim: eu gostaria de ter um plano na vida do teu filho. Aí as coisas mudam de lugar. Até o momento em que Deus chama você e diz assim: olha, você sonhou com seu filho um engenheiro e eu estou sonhando com seu filho um profeta. Aí as coisas mudam de lugar. A gente costuma bater no peito e dizer: amamos o Senhor, confiamos, o que o Senhor fizer, aleluia, nós somos crentes pra caramba. Aí o Senhor chama você num canto, ou chama o seu filho em um momento de um culto e diz para ele: farei de você um ministro do Evangelho. Aí o pai diz assim: o Senhor não tem coisa melhor para ele não? Nós enchemos nosso coração de palavras, enchemos nossa boca na realidade de palavras de elogio, mas desconfiamos de Deus e da sua capacidade de conduzir os nossos filhos. Talvez o que eu esteja falando aqui hoje alcance o seu coração em outra área que não seja nem o filho, seja você mesmo. Talvez você está desconfiado do que Deus poderá fazer à sua vida. Vivi lá no norte de Minas, morei lá 12 anos, e houve um encontro missionário, e houve um momento em que se levantou uma oferta missionária, para missionários que estavam na África, na Índia, sofrendo, padecendo bastante. Então eles colocaram uma bandeja no lugar onde nós estávamos, e aí as pessoas começaram a levar ali as suas ofertas, cheques, dinheiro. Quando todos ofertaram, veio um adolescente, colocou a bandeja no chão, se ajoelhou sobre a bandeja e disse: Senhor, eu sou a oferta para o Senhor. Você imagina o chororô que foi aquele lugar? Porque crente é muito emotivo, né? Então todos choraram, que lindo. O menino foi lá e disse para o Senhor: Vinícius, eu sou a minha oferta, sou eu mesmo. Quando acabou aquela reunião, os pais que choraram lá, chamaram o menino e chamaram o pastor e falaram: pastor, a gente precisa ter uma conversa, nós três e o senhor. Marcaram a conversa com o pastor da igreja, e na conversa, o teor da conversa foi essa: pastor, o senhor sabe como é que é? Criança, empolgado, né? O senhor sabe como é que é a vida, né? Ele ajoelhou aí e tal, ele se ofertou ao Senhor, mas não é bem isso que a gente tem para a vida dele, não é bem isso que a gente tem para o nosso filho. A gente sonha com ele fazendo outras coisas, e ele ainda é um menino, é um pré-adolescente. Isso é coisa da cabeça, da invenção da cabeça dele. E aí o pastor fez a seguinte pergunta: eu estou entendendo bem, meu irmão? Ou você está com medo do que Deus pode fazer a teu filho? Olha para mim. Você que está com medo do futuro, eu estou entendendo bem?
ou você está desconfiado de que Deus é incapaz de conduzir o seu futuro? Nós preferimos que os nossos filhos sejam cuidados por outras pessoas. Nós preferimos que nossos filhos sejam cuidados pelos professores de faculdade, pelos professores de direito, de medicina. Nós preferimos que os nossos filhos se tornem doutores, mestres, sejam aprofundados no conhecimento, como se isso desse um futuro certo, como se isso fosse a maior segurança que eles pudessem ter. Nós imaginamos que o melhor futuro para os nossos filhos é que eles estudem e se tornem, como a gente costuma dizer, alguém na vida. Eu gostaria de discutir um pouco esse alguém na vida, mas eu gostaria principalmente de discutir a ideia que nós sentimos em relação dos nossos filhos, de que nós somos mais capazes de amá-los e de dar um futuro melhor para eles do que Deus. E mais do que isso, eu quero encorajar você que tem o seu filho que foi chamado criança, que foi chamado adolescente, que foi chamado adulto para o ministério. Eu quero encorajar você que foi chamado para o ministério a entender quem de fato realmente se interessa mais por você e quem de fato realmente pode garantir o melhor futuro para você. Será que nós somos as pessoas mais confiáveis para dar o melhor futuro para os nossos filhos? Quando eu leio a história da Bíblia e eu entendo textos que dizem assim: os filhos são herança do Senhor, dos pequeninos é o reino de Deus, o Senhor nos formou no ventre de nossas mães, eu me pergunto se Deus tem menos motivos do que nós para nos amar. Quando eu leio na Bíblia que o Senhor me construiu no ventre da minha mãe, e Ele decidiu, e foi Ele quem decidiu que eu nascesse, eu me pergunto se alguém se interessa mais por mim do que Deus. Quando eu leio na Bíblia que o Senhor diz que eu sou herança dele para os meus pais, eu me pergunto se existe algo mais valioso do que eu aos olhos do Senhor. Eu gostaria de perguntar isso a você, olha para mim. Quando o Senhor teceu o teu filho no teu ventre, ou teceu você no ventre da tua mãe, ou quando o teu filho foi tecido no ventre da tua esposa, e Ele decidiu colocar cada detalhe nessa criança, e Ele fez a opção de que ele prevalecesse, talvez em uma condição de gravidez de risco, talvez no momento do parto difícil, mas o Senhor decidiu que ele nascesse. A pergunta que eu faço é: alguém se interessou mais pela vida do teu filho do que Deus? Alguém ama mais o teu filho do que Deus? Eu tenho muitos motivos para entender na minha vida pastoral que o meu Deus me ama e Ele tem mais motivos para me fazer bem do que qualquer outra pessoa no mundo. E eu quero dizer isso para você e quero encorajar você. Ninguém ama mais o teu filho e é mais capaz de cuidar dele do que Deus. Ninguém ama mais você e é capaz de cuidar de você do que Deus. Eu tenho 3 motivos que eu gostaria de apresentar a você, aproveitando a apresentação da Ana. Eu tenho 3 motivos para falar com você sobre confiar em Deus. A primeira razão para nós confiarmos em Deus: ninguém nos ama mais. Essa é a primeira razão. Olha para mim. Ninguém ama você mais do que o Senhor. Alguém pode dizer, e nós temos o hábito de dizer assim, né, e elogiar mãe, né? Pai recebe meia no dia dos pais, mas mãe, né? Mãe, a mãe é sempre a figura do maior estereótipo de amor, o melhor modelo de amor. Dentro da família, ninguém ama mais do que a mãe. Mas eu sou capaz de dizer para você que ninguém ama mais do que Deus. Até Deus ama mais a você do que a sua própria mãe. Eu tenho algumas razões para acreditar nesse amor. Primeiro está em Isaías capítulo 49, no verso de número 15. Olha o que diz. O Senhor diz assim por meio do profeta Isaías:
Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê que ainda mama ou não ter compaixão daquele que o gerou? Embora uma mãe possa esquecer o seu filho, eu, diz o Senhor, jamais me esquecerei de você. Ninguém ama mais que Deus. Pode uma mãe se esquecer do filho? Pode. Pode uma mãe abandonar um filho? Pode. Pode uma mãe jogar um filho fora? Pode. Deus nunca trocará você por qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. O primeiro grande motivo para eu acreditar que devo confiar em Deus é que ninguém me ama mais do que Deus. Olha para mim, irmãos. Nós costumamos dizer que amamos, nós costumamos falar de amor, nós costumamos fazer declaração de amor. Contudo, porém, entretanto, se alguém pisou na bola, o nosso amor fica meio deficiente. Declaramos o nosso amor a alguém, eu te amo, mas se esse alguém pisar na bola, pode virar ódio. Um filho, às vezes nós chamamos o filho e dizemos ao filho, filho, papai te ama, até que ele escolhe um caminho que você não queria que ele escolhesse. Você corre um sério risco de se voltar contra ele, de ter inimizade. Há inúmeros casos de inimizade de pais e mães com filhos. Mas o nosso Deus nos ama tanto que Ele deu o Filho dele para morrer por aqueles que não o amam. O nosso Deus nos ama tanto que Ele deu o Filho dele para morrer por aqueles que o rejeitam, que dizem que Ele não existe. Ele ama tanto que Ele deu o Filho para morrer na cruz por aqueles que xingam a Ele de manhã quando chove, murmuram durante o dia quando tem que trabalhar muito, reclamam quando não podem trocar de casa, xingam a Deus quando estão doentes, dizem que Ele não é Deus coisa nenhuma e falam um monte de atrocidades concernente a Ele, e ainda assim Ele te amou tanto e continua te amando tanto, que Ele aguarda o dia, pacientemente o dia em que você irá reconhecer que o dia de hoje aconteceu porque Ele fez o dia acontecer. Você respirou porque Ele te deu oxigênio, você se alimentou porque Ele te deu comida, você está aqui porque Ele te deu força, você estudou porque Ele te deu capacidade para aprender, você enxerga porque Ele te deu visão, você ouve porque Ele te deu audição, e ainda que você murmure muito, Ele ainda te ama. Eu não posso confiar em ninguém mais do que Deus para cuidar de mim. Olha para mim, filho, eu quero ser boca de Deus na sua vida hoje. Não tenha medo do amanhã. Se você ama Deus, não tenha medo do amanhã, porque ninguém ama você mais do que o seu Deus. Ele cuidará de você sempre. Sabe por que Ana deu o seu filho e disse, Senhor, é teu? Porque ela sabia, ninguém podia cuidar do menino melhor do que Deus. Nem ela podia cuidar do menino melhor do que Deus. Você sabe, quando a gente tem filho, a gente descobre um monte de coisa. Quando ele está no ventre, tem uma parte ruim que a gente quer pegar. Quando ele está na mão, a gente tem uma parte ruim que a gente tem medo dele machucar. E quando ele começa a crescer, ele começa a cair da cama, cair sozinho, rolar da escada, se machucar quando brinca. E aí a gente descobre que quem está cuidando desde sempre foi Deus e nunca fomos nós. É Deus quem cuida de você. Olha para mim, filho. É Deus quem cuida de você. E Ele continuará te amando e cuidando de você. Não tenha medo. A segunda razão que eu acredito ser plausível para eu confiar em Deus é que os meus planos, por melhor que sejam, jamais se comparam aos planos que Deus tem para o meu filho. Eu vou repetir. Segundo motivo pelo qual nós devemos confiar em Deus os nossos filhos,
é que por melhor que sejam os nossos planos para os nossos filhos, eles nunca irão superar os planos de Deus para os nossos filhos. Qual é o plano que você tem para o seu filho? Você tem o plano de fazê-lo um doutor? Você sabe o dia de amanhã? Você terá dinheiro para pagar uma faculdade amanhã? Você terá condição de mantê-lo na faculdade até o fim? Você terá trabalho para mantê-lo ininterruptamente até se formar? Depois de formado, doutor ou qualquer coisa, você já tem um emprego para ele? Você já tem garantido lugar para ele, um bom salário? É verdade? Não é verdade. Mas os planos de Deus para nós e para os nossos filhos são incomparavelmente melhores do que os nossos planos. Qual é o seu plano para o seu filho? É pegar o seu filho e fazer ele ir um pouco melhor do que você? Então deixa eu dizer planos de Deus para os seus filhos. Deus pega um pastor de ovelha, de poucas ovelhas, e faz dele um rei chamado Davi. Você conseguiria superar a Deus no projeto? De pegar um indivíduo, um menino que cuida de um pouco de ovelha lá no pasto, e fazer dele o rei da nação, na qual ele é apenas um garoto que cuida de um rebanho? Você supera a Deus nesse projeto? Ninguém tem projetos para os nossos filhos melhor do que Deus. O nosso Deus pega o filho de uma escrava e faz dele o rei de um lugar. Por 80 anos ele é líder, 40 anos no Egito, 40 anos ele é sacerdote, e depois mais 40 anos ele é líder de uma nação. Você tem um projeto melhor do que esse? Você consegue pegar um filho de uma escrava e fazer dele o líder de uma nação inteira? Você consegue fazer um projeto de vida melhor do que esse para o seu filho? O nosso Deus, ele pega o órfão de uma judia e faz dela uma rainha de um império, e ela passa a se chamar Esther. Ele pega uma órfã de uma judia que está numa terra estranha e faz dela a rainha mais importante de um maior império de sua época. Você consegue superar a Deus em projetos para os seus filhos? E terceiro, em seus planos, Deus me supera, não só na questão projeto de vida, mas na questão do projeto pós-vida. Olha para mim, e eu vou encerrar aqui. Quero até chamar o pessoal do louvor. Por que confiar os nossos filhos ao Senhor? Primeiro, porque ninguém ama os nossos filhos mais do que Deus. Ninguém. Ninguém ama a Aninha mais do que vocês, do que Deus. Nem vocês, nem os seus pais, nem os familiares, nem os amigos, nem padrinho, nem madrinha, nem avô, nem avó. Ninguém ama mais essa criança do que Deus. Ele já deu o seu filho por ela. Ninguém ama mais os seus filhos do que o Deus eterno. Segunda razão para você confiar cegamente e deixar os seus filhos ao cuidado de Deus. Ninguém tem um projeto para esta vida melhor para o seu filho do que Deus. Sabe esse rapaz aqui, de 50 anos? Com 18 anos, eu era amigo de pessoas que não eram crentes, e um pouco antes dos 18 eu estava fora da igreja. Quando eu entrei para o seminário, 2 dos meus amigos haviam sido mortos no tráfico de drogas. Eu sempre me pergunto, onde eu estaria se Deus não tivesse me resgatado? No meu melhor projeto de vida para mim mesmo, eu poderia ter uma empresa. No projeto de vida para Deus, na minha vida, eu seria líder. Eu nunca imaginei ser líder, nem de 2 ou 3, mas no projeto de Deus eu seria um líder. Ninguém supera a Deus no projeto para o seu filho. Pode confiar o teu filho na mão de Deus. Se Deus tocou no coração para ele ser um missionário, pode descansar, é seguro, ele vai chegar bem lá, ele vai fazer uma grande obra.
Mas o terceiro ponto para mim ainda é mais importante. O projeto de Deus para a vida dos nossos filhos não é temporal, é eterno. Ele não faz um projeto para a vida, mas Ele faz um projeto para a pós-vida. E quando Ele separa os nossos filhos, Ele projeta um caminho para que ele seja salvo para a eternidade. Quando Deus decidiu me chamar pastor, Ele não estava planejando colocar um líder religioso, Ele estava planejando colocar em meu coração fé, para que eu chegue à eternidade e viva com Ele para sempre, 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 sempre. Pode confiar o teu filho a Deus. Pode confiar a tua vida a Deus. Se Deus chamar você para o ministério, pode se entregar, não vai faltar nada. E mais do que isso, a eternidade e outras coisas estão agregadas a esse chamado. Sabe que há um momento na vida dos apóstolos que eu acho sensacional, quando Jesus pela primeira vez os envia de 2 a 2. E Ele diz assim para eles: olha, vocês vão pelo caminho, não levem bolsa, não levem dinheiro, não levem nada. Eles passaram dias evangelizando, depois voltaram. Jesus fez uma pergunta para eles: faltou para vocês alguma coisa? A resposta deles para Jesus foi: Senhor Jesus, nada nos faltou. Se o teu filho sonhar em ser um ministro, confie em Deus, deixe. Se você sonha em ser ministro, confie em Deus. Se o seu filho adolescente chegou para você e disse: pai, eu estava orando no meu quarto e Deus falou comigo que eu serei profeta, evangelista, missionário, pode descansar em Deus. Ele ama mais o teu filho do que você, Ele sabe fazer projeto de vida melhor do que você, e no projeto dele levará o seu filho para um plano eterno maravilhoso. Vamos ficar de pé? Tudo que sou e tenho, dons e sonhos pertencem a ti. Cada sonho meu, cada projeto